Para reduzir custos e otimizar os resultados da sua transportadora dentro da logística, é importante criar estratégias, olhar para alguns pontos do negócio que são fundamentais para essa otimização. Eu estou falando de alguns pilares que são básicos, como a parte da distribuição, da armazenagem e da entrega de mercadorias. A gente separou algumas dicas aqui para compartilhar com vocês. Fica comigo que eu volto logo depois da vinheta. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Hive Cloud e hoje a gente separou aqui dicas importantes para o seu negócio, para a estratégia do negócio, redução de custo, otimização dos negócios, entre outros. É claro que antes de cair para dentro no assunto aqui, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tem um sininho que quando você ativa, você recebe toda e qualquer novidade aqui da Hive Cloud em primeira mão e também deixa o seu like que ajuda a fortalecer o canal. Tá bom? Pois bem, quando a gente fala sobre redução de custo, a gente precisa ir um pouco mais a fundo do que simplesmente sair cortando gastos. O dia a dia, a rotina de uma operação, ela é muito corrida. Existem vários processos que vão desde a entrada de um pedido, e aí de uma demanda de frete, né, na prestação de serviço, até toda a parte da gestão, emissão de documentos, separação de mercadorias. Tem algumas transportadoras que trabalham mais com essa parte da armazenagem, do cross-docking, de toda essa dinâmica operacional. Outras já trabalham com uma dinâmica mais voltada para calcular muito bem a roteirização dos veículos, porque saem direto do embarcador. Mas independente do formato que você tem hoje no seu negócio, eu quero para que você pare e olhe, né? Sai um pouquinho do negócio, olha de fora, né, para ter aquela visão macro e tenta enxergar a sua operação em blocos. Por que eu estou falando isso? Eu já tive experiências nos meus próprios negócios onde cortar, né, reavaliar, repensar o dia a dia, a rotina, o detalhe da operação faz toda a diferença para a gente ter, às vezes, não só uma redução de custo, mas um maior desempenho, aumentar a performance ali, aquela agilidade, sabe? Isso impacta diretamente no resultado. E, afinal de contas, é isso que importa, concorda comigo? Se a gente tem um frete que a gente faz por dia com um veículo e a gente consegue otimizar ele para fazer 2 ou 2, 3 entregas, isso é dinheiro que às vezes a gente está deixando na mesa. E para começar, eu separei dividindo nos pilares que eu comentei até na chamada, quando a gente olha para a distribuição, para a parte de armazenagens e de entregas, né, da parte do processo dos prazos até da entrega final. Vamos começar entendendo aqui. A primeira dica, ela vai para a parte de programar melhor a sua rotina, a sua agenda de remessas de produto. Como assim, Danilo? Pensa comigo que se você já tem um processo ali de separação para que os caminhões cheguem, carreguem a mercadoria e sigam para os clientes, a partir do momento que você revisa esse processo, às vezes ele ainda precisa ser mais lapidado e naturalmente você vai melhorando ele de pouquinho em pouquinho. Mas às vezes ele tem alguns furos ali, aquelas famosas torneirinhas. E eu estou falando de coisas simples, como já aconteceu comigo, já vivenciei isso. Imagina que determinada mercadoria ela tem 2, 3 pedidos para entrega no cliente e por algum motivo aqueles pedidos chegaram em datas diferentes. Às vezes, pela sua programação, o formato de controle, pode ser que dentro da programação do dia seguinte saia somente uma mercadoria daquele pedido, sendo que tinham outras 2, 3 para ser complementadas e otimizar aquela entrega. Isso é dinheiro que fica na mesa. Então, se a gente olhar para a redução de custo, tá aí. Imagina que é um frete a menos, uma capacidade a mais que o veículo vai ter dentro de cubagem, dentro de peso, para essa otimização. Então, quando a gente olha para essa etapa de programação, a gente fala assim, é um dos exemplos que eu estou trazendo, mas a gente pode pensar também no prazo de entrega. Às vezes, dependendo do cliente, a gente tem todo um indicador, todo um controle de performance para que a gente consiga atender dentro dos prazos estipulados. E mais uma vez, o prazo de entrega ele pode ser melhorado, otimizado para que dê mais vazão para a gente otimizar aquele veículo. Então, olhar para essa etapa que está ali entre a armazenagem, a expedição, a distribuição da mercadoria é fundamental. E mais, para você que possui uma frota própria ou parte da frota, utilizar sistemas que te auxiliem em toda essa gestão, como para a própria
gestão de processos, é claro, entrada e saída, que é muito melhor do que aquela forma manual e comum também da velha e famosa pranchetinha, né? Mas você também ter sistemas e ferramentas que estejam atreladas, como a roteirização. Hoje, uma boa roteirização do veículo faz toda a diferença para que você ganhe tempo. Às vezes, regiões que são mais delicadas em termos de trânsito, entre outros pontos, podem ser alteradas em horários diferentes. Aquela operação que fazia de manhã, às vezes é melhor fazer mais no final da tarde ou no primeiro horário na madrugada, para que tenha um fluxo e uma otimização melhor. Pois bem, o segundo ponto que eu trago aqui é já olhando, vamos dizer que a gente olhou um pouco ali para aquela parte de distribuição. Agora vamos olhar para a parte da armazenagem especificamente. A gente sabe que uma transportadora, ela, dependendo da demanda, da operação dela, ela precisa cuidar da infraestrutura, em termos de espaço e todo o condicionamento, né, daquela mercadoria. E aí eu tô falando desde a conta de luz, tá, galera? Até a parte da segurança, do monitoramento, da mão de obra, entre outros pontos. Eu já tive a oportunidade de viver operações e que tinham um espaço de armazenagem significativo, só que depois de um tempo, por algumas operações que foram mudando o formato, a gente não usava mais da mesma maneira aquele armazém e muito daquele espaço ficava ocioso. E galera, espaço também é dinheiro. Então, às vezes vale reavaliar, talvez uma parceria, uma alocação de posição pallet, ou até mesmo a redução ali daquele espaço, a mudança para um escritório menor, dependendo do formato do seu negócio. E quando a gente olha para a infraestrutura, eu estou falando de todos os pontos, como eu disse, que influencia até na conta de água, por exemplo, por todo o formato que você tem ali da operação. Então, a armazenagem, ela é fundamental nesse aspecto. E vocês observaram que nessas duas primeiras dicas, eu não estou falando aqui da gente cortar gasto, mas para olhar para a nossa rotina e tentar otimizar, tentar melhorar. Pois bem, tem uma última dica aqui que eu trouxe, que é uma dica extra, que é o seguinte: como que a gente pode cuidar da flexibilidade da nossa operação? Como assim, Danilo? Imagina que você tem uma carteira de clientes que possui uma sazonalidade. Então, durante muitos anos eu trabalhei em uma indústria de vidro e a gente tinha alguns picos de vendas que eram em torno ali do período do mês das mães e mais para o final do ano, na Black Friday, no Natal, como de praxe na maior parte do mercado. Quando a transportadora consegue observar essa sazonalidade, às vezes vale a pena colocar em pauta terceirizar parte da frota ou, às vezes, frota, né, um tipo de perfil de veículo específico que acaba demandando mais naquele período. Se a gente tem um pico de demanda, um volume maior, onde a gente vai trabalhar com carreta, com veículos com peso, com a capacidade de peso maior nesse período, por que não terceirizar naquele período e durante o ano, com aquela distribuição já mais rotineira, manter os veículos da casa, os veículos mais até agregados, se for o caso. Enfim, a flexibilidade dentro de uma operação logística ela é fundamental e, olhando para esse tópico de terceirização, pode ser para o veículo, para a mão de obra, entre outros serviços que possam compor o seu negócio e que não entrem como um custo fixo o ano inteiro. Enfim, galera, teria muito... Aliás, existem várias outras questões aqui que a gente pode pontuar, mas a lição de casa que eu quero deixar é que você é empresário, você tomador de decisão na transportadora ou até mesmo funcionário, não importa, que possa olhar para o negócio, otimizar e melhorar, faça isso. Tenta sair um pouquinho da caixa, olha com uma visão mais macro, setoriza ali, coloca os setores principais, setor financeiro, comercial, a operação, a distribuição, a parte ali da programação de carga e tenta entender o que pode melhorar. Eu garanto, se começar melhorando um pouquinho por dia, uma mudança, uma peça que se mova a cada dia pode fazer toda a diferença no final do mês, no final do semestre, talvez, na hora de fechar a conta, e com certeza isso vai ser observado ali no seu caixa, né? Onde você está buscando reduzir custo, e uma das premissas da administração dentro de um negócio a gente precisa minimizar os custos e maximizar os lucros. Isso é um exercício que todo empresário, todo administrador precisa fazer, então fica essa dica final aqui também. E é claro que nós da Hive Cloud temos soluções, tecnologia, software que vai te ajudar nisso também. Eu estou falando do TMS da Hive Cloud. O TMS é o Sistema de Gerenciamento de Transporte. Se hoje
na sua empresa você ainda não utiliza, ou utiliza em blocos separados talvez, ou até mesmo utiliza algum outro que você não tem um apoio, um respaldo, uma orientação, nós da Hive Cloud te damos todas essas ferramentas para que você possa trabalhar. E a partir do momento que você se torna parceiro, tem benefícios que ajudam, como por exemplo um suporte 24 horas, para que a sua operação tenha todo o suporte na hora de poder trabalhar com os emissores, fazer a gestão, mandar relatórios para o cliente, processos de operação como troca de documentos, de informação via EDI, que é a integração de dados eletrônicas com os clientes. Enfim, galera, é um pacote completo que o TMS Hive Cloud, ele com toda certeza ajuda você a otimizar os resultados da sua operação e, naturalmente, minimizar os custos, aumentar os resultados, tá bom? Bom, esse foi mais um vídeo aqui na Hive Cloud. A gente se vê no próximo vídeo.